Agora deixa eu falar um pouquinho aqui. Nós vamos nessa época, por isso que olha como a história da igreja ajuda a gente a entender, irmãos. A Bíblia vai falar de um homem chamado Herodes o Grande. Quem já ouviu falar de Herodes o Grande? Ouviu falar? Olha só, agora como é bom, como é importante a gente entender isso, para a gente poder entender a história. Deixa eu ver em qual página que está aqui, depois eu acho aqui qual está para você, para a gente resumir aqui, tá? Bom, Alexandre o Grande, Herodes, vale a pena a gente lembrar o seguinte, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Bom, deixa pra lá. Mas vamos falar, depois eu acho, é outra página para você. Página 27, pastor. Oi? Página 27. Página 27, No isso, obrigado. comecinho. Obrigado, viu? Vamos chamar aqui de era herodiana. Quem foi Alexandre o Grande? Herodes o Grande. Vamos começar por ele? Quem é esse camarada, esse Herodes aí? Um nome que a gente pode dar para ele é louco. Louco. Esse seria o nome mais certo para Herodes. Mas por que é importante a gente estudar a história da igreja? Porque, exemplo, qual é o Herodes? Esse Herodes aqui, ele morreu 4 anos da era cristã, no 4º ano da era cristã. Ou seja, quando Jesus estava com aproximadamente 4 anos, ele morreu. O Herodes. Ok? Mas Jesus lá na frente não se encontra com Herodes? Hã? Aí é que a gente vai entender agora, você entendeu? Existiam outros Herodes, tá? Herodes. Primeira coisa que vale a pena a gente lembrar, Herodes, você sabia que Herodes era judeu? Sabia? Não. Herodes era judeu. Ele era, esse Herodes aí, ele era da descendência de Esaú. Lembra de Jacó e Esaú? Ele era da descendência, que era chamado também de Edomeus, tá? Edomeus. Os Edomeus, a palavra Edomeu está no grego. E na nossa língua, no hebraico seria Edom. Então ele é descendente de Edom, descendente de grego dos Edomeus. Então ele vem da linhagem de Esaú. Ele era judeu. Ok? Judeu. Então vamos lá. Vamos entender esse Herodes aí um pouquinho. Esse Herodes aí era um louco, um assassino. Esse Herodes, para você ter uma ideia, ele assassinou a própria família. Muitos da família dele ele matou. Mas foi esse Herodes, lembra quando Zorobabel voltou e edificou o templo? O primeiro templo era suntuoso, era lindo, era maravilhoso. Só que Zorobabel, depois quando volta do cativeiro com os judeus, ele faz um templo mais humilde, um templo mais simples. Não tinha a mesma glória do primeiro templo. Quando dizem lá que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não era de beleza, tá? Tem muita gente que acha que é de beleza. Não. O templo era muito mais simples. Só que esse Herodes aqui, o grande, vem e para agradar os judeus, ele faz o quê? Uma política. Ele faz um templo suntuoso, muito melhor, mais bonito do que o primeiro. Ele vai fazer ele não fez só isso, tá? Ele fez o porto de Cesareia, foi ele que fez. A fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado, ele fez. Eu estive em Massada, ele fez uma fortaleza em Massada, foi ele que construiu. Então ele era, irmãos, um excelente administrador, isso não tenha dúvida. Só que odiado pelo povo, o povo odiava ele. Primeiro por ele ser um judeu, está trabalhando com os romanos. Então ele era odiado. E tinha muito motivo para ele ser odiado. Um deles, tá? Qual era o maior problema de Herodes? Sabe qual era o maior problema dele? Medo de perder o cargo. Qualquer pessoa que ameaçasse ele de perder o cargo, ele mandava matar.
Se ele passasse, não precisava nem falar, só passasse pela cabeça dele, pastor Cícero. Aquele camarada ali olhou torto para mim, eu tô achando que ele quer o meu lugar, ele mandava matar ele. Não, era mais ou menos por isso. Ó, se fosse hoje, eu falo, do jeito que o pastor Cícero olhou para mim aqui, eu já vou mandar matar ele. É assim. Então ele reformou o templo. Ó, vamos lá, que para você ter uma ideia, ele fez a fortaleza, tudo. Ele tinha tanto medo de perder que ele casou 9 vezes. O que ele fez com as primeiras mulheres dele? Tá? Casou 9 vezes. Uma das esposas preferidas dele chamava-se Mariana. Essa Mariana, tá? Ele se casa com ela, tá? E com cisma que a família de Mariana pudesse tomar o lugar dele, o que ele faz com a família? Matou a família. A sua sogra, Alexandra, com medo dele, ficou com medo dele, falou, esse cara é louco. Sabe uma coisa, eu vou dar linha na pipa enquanto eu posso. Fugiu para o Egito. O que ele fez? Foi lá atrás dela, perseguiu ela e matou ela. Mas aí é sogra, Ok? né? Oi? Aí é sogra, né? Não tem problema. Só que não tem problema, né? Mas essa Alexandra, antes ela manda nomear, antes disso ela manda nomear. Sabe o que ela fez? Ela chega para Herodes e fala, ó, coloca aí o meu cunhado como sacerdote. E o cunhado dela era novo de tudo, parece que tinha entre 19 anos, 17 anos, 19 anos, assim, não podia nem ser um sacerdote. Mas ele não estava nem aí e falou, sabe uma coisa? Eu vou colocar ele como sacerdote. Colocou o moço, um jovem, como sacerdote, que era uma afronta para os judeus, né? Mas o menino se desenvolveu tanto e o povo amou tanto e ele fez um trabalho tão bonito que ele ficou com ciúme e o que ele mandou fazer? Matou o menino também. O imperador da época, né? O imperador da época dele, que era o Tibério, o que ele fez? Ele vendo as atrocidades que ele estava fazendo, matando tanta gente, mandou chamar ele. Mandou chamar, falou, esse cara está meio louco aí. Aí, o que ele faz? Manda chamar ele, só que enquanto isso ele foi e pensou, bom, eu vou deixar a Mariana aqui, essa Mariana vai conspirar contra mim, e vai juntar um povo aí, e quando eu voltar, vai tomar meu lugar. O que ele mandou fazer com a Mariana? O cara era do Einstein. Essa mulher era a preferida. A preferida dele. Imagina mais Certo? E ele vai para lá e fica os dois, quando ele volta, os 2 filhos vão dele, tá? Vai os 2 filhos para lá, para Roma. E os filhos pegaram amizade com o imperador e tudo mais, voltaram, aprenderam e tal. E eram pessoas que podiam suceder ele, né? E quando os 2 filhos voltam, falam, esses 2 camaradas aí vai poder tomar meu lugar. O que ele faz com os 2 filhos? É igualzinho. Hã? Bom, e ele deixou um decreto assinado, e você sabe que decreto de governador, de coisa tem que ser cumprido. Ele deixou um decreto que assinado, que no dia da morte dele, teria que matar uma pessoa ilustre, importante, uma pessoa que fosse querida pelo povo, ilustre. Essa pessoa tinha que ser uma pessoa ilustre, não podia ser qualquer um bem conhecido. Essa pessoa teria que ser morta para que o povo chorasse no dia do velório dele, para que não faltasse choro. Então, era louco, não é? Mas, por que eu estou falando desse Herodes aqui? Agora você vai entender por que eu falei tudo isso. Esse Herodes, ele viveu até o 4º ano depois de Cristo. Jesus já tinha nascido, já fazia, né? Aqui, ó, era cristã. Ele morre aqui no 4º ano, certo? Mas antes dele morrer, os magos, ele vê uma estrela, não vê? Alguns acreditam que era Belchior, Baltazar, Belchior e... Seu nome do outro? Oi, pode falar, Momento. Esse ano que você fala é a mesma coisa de hoje, dos anos de hoje? Os anos tem uma diferencinha, tá? Na verdade, a gente precisava de uma aula para explicar isso. Há uma diferença aí de uns 6 anos. De 4 a 6 anos.
O ano zero da era cristã, irmãos, na Bíblia vai mostrar essa diferença. Nós estudamos numa aula anterior, viu? Aqui, se pegar a aula de introdução ao Novo Testamento, vai ver que tem uma diferença aqui. Esse ano não é o ano zero, não, tá? Por isso que vai ter um texto da Bíblia, Adriano, que não vai bater. Vai dar uma diferença. Alguns historiadores acreditam 4, outros acreditam 6 anos. Mas vamos falar dessa era aqui, ok? Tá? Bom, esse Herodes, ele morre 4 anos depois de Cristo, ok? Então, quando Jesus nasceu, ele estava vivo ainda. Concorda? Sim. Bom, e os magos vê uma estrela. E falou, ó, e eles acreditavam o que com essa estrela? Que nasceria um rei. Né? Nasceria um rei. E se nascer, é isso que a profecia dizia, que ia nascer o rei dos judeus, não é? E eles estavam esperando, e surge a estrela no céu, Belém, a cidade de Belém, né? E a estrela está na cidade de Belém. Mas se nascer um rei, a estrela está lá, aonde que você vai procurar um rei? Ué, é um negócio óbvio, vou procurar um rei no palácio, vou procurar numa manjedoura, no estábulo. Pela cabeça deles, dos magos, você vai procurar um rei aonde? Chega no palácio e vai conversar com quem? O camarada que nunca teve problema mental. O Herodinho. Sabe, o camarada santo da história aí. Nunca... Ele é o killer. É o homem mais centrado que você pode imaginar. Aí, na maior inocência, os magos chegaram lá e falaram, onde que está o rei? Aí Herodes falou assim, como assim o rei? Não, porque hoje nós vimos a sua estrela. Na cidade de Belém, nós vimos a sua estrela. Então quer dizer que tem um rei. Tem um rei. Aí o Herodes falou, mas vocês não sabem onde está esse rei? Acha ele, porque eu quero adorar ele também. Ó, não, eu quero saber, fala para mim onde ele está. Se vocês acharem, traz ele aqui, que eu quero adorá-lo. E os magos, coitados, saíram acreditando que queria adorar mesmo. Aí o Herodes, que por qualquer coisinha já mandava matar, o que você acha que ele mandou fazer? Matar todas as crianças. Quanto tempo faz mais ou menos que esse rei de vocês nasceu? Olha, pelos nossos cálculos já faz uns 2 anos. Tá bom, legal. Muito bem. Aonde que é que ele nasceu? Em Belém. Em Belém. Tá bom. Chama os soldados e fala, ó, pega Belém. E toda a cidade circunvizinha, para ter certeza mesmo, não só Belém, toda a cidade circunvizinha de Belém, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Para ter certeza que... E o Senhor, sabendo disso, aí revela aos magos e fala para ele, ó, vai embora, foge para o Egito, porque o camarada é louco. Nem Jesus falou o quê, pai? José Maria falou, vamos tirar daqui. E Jesus passou 3 anos no Egito. Olha o que a Bíblia vai dizer. Até que o Herodes morresse. Morreu agora, vamos para Nazaré. Agora estamos tranquilos. Ele era louco. Mas sobrou 3 filhos dele. Desse Herodes ainda sobrou alguns. Das 9 famílias, do que lá, sobrou alguns. E o primeiro deles era um outro Herodes, porque Herodes, irmãos, também era Tito. Aí sobrou um Herodes, chamado Herodes. Foram 6 Herodes ao todo, tá? Na era herodiana foram 6 Herodes. Aí sobrou um Herodes aqui, tá? Herodes. São mais 3 filhos dele. Tá? Um, na verdade, era neto. Tá? São 3. Um deles... Se não matasse aquelas mulheres... Arquelau. Um deles é Arquelau. Tem um que matou Tiago, né? Isso. Quem foi que matou Tiago? E agora ficou difícil, hein? Outro Herodes. Antipas. E qual é o nome de mais um Herodes aqui, ó? Felipe. Herodes Felipe, tá? Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Quem que é esse primeiro Herodes aqui? Esse Arquelau, como que era o nome desse daí? De qual? Esse aqui? Conhecido como Herodes o Grande. Ó, o Arquelau, ele na verdade só reinou 2 anos. Por quê? Ele não correspondeu ao Império Romano, ele era meio fraquinho.
Ele é que ficava na região da Judéia. Ó, vamos entender aqui a história dele. Na época de Jesus, Israel era dividido da parte da Galileia, certo? A parte de Samaria e a parte da Judéia. 3 partes. Galileia. Quem reinava aqui na Galileia? Era o Herodes Antipas, tá? Quem reinava aqui na Judéia? Arquelau. E Filipe nessa região de Samaria. Filipe aqui, tá? Bom, o Arquelau, ele só reinou 2 anos, porque ele não correspondeu, ele foi um péssimo. Isso para Roma, tá? Roma entendeu que foi considerado como incompetente para Roma. Então Roma tira esse Arquelau fora e coloca na Judéia quem? Quem arrisca dizer que foi colocado no lugar dele na época de Jesus? Tem um palpite aí? Um homem que todo mundo sabe o nome dele. Tibério. Pôncio. Tibério é o imperador, tá? Pôncio Pilatos. Aí já não era mais um hebreu, um judeu. Era um romano. Então Roma traz um romano para pôr no lugar dele. E era a intenção de Roma, era deixar todo o pensamento de Roma. Mas como eles mantinham uma relação, o povo gostava dos Herodes, e era a hierarquia de vir de pai para filho o negócio, ficou, ok? Por isso que aqui no lugar, na verdade, o Herodes Antipas aqui era como um governador de tudo isso aqui. Pilatos só governava a Judéia, ok? Ele só governava a região da Judéia. Agora, Herodes Antipas governava todo Israel. Tanto é que ele tinha uma fortaleza lá, ele fez uma fortaleza chamada Antônia. Ele era o... E aí que nós vamos entender por que Pilatos mandou Jesus para Herodes. Ele falou, não, eu não vou julgar, ele não manda Herodes. Por quê? Primeiro, porque Herodes era o governador. Segundo, porque Jesus morava na Galileia. Ele era chamado como? Galileu. Ele morava na Galileia. Ele é da Galileia e ele é o governador, ele que se vira. Vale a pena entender aqui também, irmãos, que Pilatos não morava em Jerusalém. Tem gente que pensa que ele morava em Jerusalém, né? Não, ele não morava em Jerusalém. Ele morava em Cesareia, que é aqui no norte, na Galileia. Certo? Ele só ia para Jerusalém nas festas especiais dos judeus. E por que Pilatos estava lá? Porque era a festa do quê? Da Páscoa. Páscoa. Então por isso que Pilatos estava. Agora, por que Herodes? Herodes era da Galileia, dava uns 200 quilômetros dali. Por que Herodes estava lá? Porque era festa. Por isso que ele estava lá também. Então Herodes e Pilatos só apareciam em Jerusalém na época de festa. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, as festas principais dos judeus. E por isso que ele estava ali, das trombetas, e por isso que ele estava ali também. O Herodes, manda ali com o Herodes. Não mandou lá na Galileia, ele estava lá na Fortaleza Antônia. Deu para entender? Hã? É isso que eu ia perguntar. Qual dos Herodes? O Herodes Antipas. Ok? Herodes Antipas. Bom, quem que é esse Herodes Antipas então? É aquele que João Batista falou para ele, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Mandou prender João por causa disso. Estocaram com João. É o mesmo que Jesus diz, fala para aquela raposa. Jesus fala para aquela raposa. É esse Herodes Antipas, ok? E é o mesmo que mandou decapitar João Batista, certo? Oi? Já deu 8h30? Deixa eu terminar aqui o Herodes aqui para a gente... Aguenta a mão aí, tá? Aguenta a mão aí, só a gente acabar com os Herodes aqui. Bom... Esse Herodes aqui, olha, ele tem pouca expressão, ele vai aparecer, esse Filipe aqui, só vai aparecer em Lucas capítulo 3, versículo 1. Só que aparece esse Herodes Filipe aí, tá? Certo? Bom, aí depois da morte desses 3 filhos de Herodes, na verdade o Filipe era neto, aparece, quantos Herodes deu até agora? 4. Aparece mais 2 para a gente encerrar aí. Herodes
Herodes, Herodes Agripa, tá? 1. E depois Herodes Agripa 2. E encerra a era herodiana. Quem foi o Herodes Agripa 1? Esse Herodes Agripa 1 é o que ordenou que Tiago fosse morto. Ciro, tira uma de lado ali, assim, que o Tiago fosse morto ao fio da espada. É esse Herodes Agripa. Que ele que mandou prender Pedro e João na prisão também. Herodes Agripa. E também esse Herodes Agripa é o mesmo que foi comido de bicho. Por quê? Não deu glória a Deus. Ele chega lá e fala: voz de homem, não, voz de Deus e não de homem. Já ficou doente. E segundo o historiador, ele vai dizer o quê? Que Pedro e João dizem: ó Herodes, dá tempo de você ainda. Dá tempo, rapaz. Dá glória a Deus e você. E ele foi enchendo de feridas pelo corpo inteiro, e foi saindo feridas pelo corpo, por essas feridas foi saindo bichos, e o camarada era tão ruim, mas tão ruim que morreu, mas não deu glória a Deus. Esse era ruim, né? Morreu comido de bicho, mas não deu glória a Deus. Aí veio o segundo Herodes, tá? Esse segundo Herodes, vamos pegar só uma referência aqui pra gente, está em Atos 26, 28, quando Paulo aparece diante desse Herodes, né, no Europa, quando ele vai fazer a pronúncia, em Atos 26, 28, a pronúncia, a sua defesa, sabe que esse Herodes, ao camarada falou assim: olha Paulo, rapaz, o seu discurso foi tão bonito, o seu testemunho tão bonito, que você quase me convenceu a ser um cristão. Foi o que mais se aproximou de ser crente, foi esse. Chegou mais perto, foi rapaz, eu quase, mais um pouquinho, eu virava crente. Mas um pouquinho era cristão. Até uma aluna que me perguntou hoje, né, se é certo falar assim, tem uma expressão por aí, né? Falou: ó, não seja crente, mas seja, porque crente até o diabo é, mas seja cristão. Já viu? As pessoas falam isso. Não seja crente, irmão, porque crente até o diabo é. Seja cristão. É certo essa expressão? Sim. Eu discordo. Eu discordo. Por quê? Por quê? Porque um dia Jesus falou para Filipe o quê? Filipe, não seja incrédulo, mas seja crente. Se Jesus falou para Filipe ser crente, como que eu vou falar para os outros não ser crente? Jesus falou: não seja incrédulo, mas seja crente. Então, Jesus mandou ser crente. Então, seja crente, irmão. Amém? E vamos comer, que é a hora de comer.